Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, guarde. Queridos irmãos e irmãs, hoje na festa de São Tomé, bem, quando nós pensamos em São Tomé, quase que imediatamente nós nos lembramos de uma palavra: a dúvida de São Tomé, duvidoso. É curioso porque Pedro negou Jesus 3 vezes e nem por isso nós colocamos Pedro como aquele que nega. Os outros apóstolos fugiram. Mas Tomé ficou marcado, somente ele ficou marcado por uma frase: se eu não vir, eu não acreditarei. Muita gente que brinca com isso, né? Tem que ter a fé de São Tomé. Tem que ver para crer, achando que isso é alguma vantagem. Entretanto, a igreja ela não celebra São Tomé como o homem que duvidou, mas celebra o apóstolo que morreu por Cristo. São Tomé é aquele que permaneceu até o fim. Celebra aquele que, segundo a antiga tradição da igreja, levou o evangelho até a Pérsia, a Índia, e entregou a própria vida por Jesus. Talvez a maior injustiça feita contra São Tomé é reduzi-lo ao homem da dúvida, porque a sua dúvida foi apenas um momento, a sua entrega foi para sempre. O evangelho de hoje nos mostra exatamente como Cristo transforma um homem dividido num homem totalmente entregue. Vejam, muitas vezes nós julgamos Tomé severamente, mas observem a história. Quando Jesus decide voltar para a Judeia, quando querem matá-lo, exatamente quando morre Lázaro, Jesus toma a firme decisão de voltar lá depois de 4 dias, mas querem matar Jesus. Tomé é o primeiro que diz: vão te matar, olha só, vão te matar. E Tomé é o primeiro que chega e se coloca: vamos também nós, para morrermos com ele. Nisso ninguém disse que São Tomé disse, né? São Tomé é o primeiro: vamos também e vamos morrer com ele. É isso que ele quer. Quem é um homem que fala desse jeito? Ele não é um covarde, ele não é um duvidoso. É alguém profundamente apaixonado por Cristo. Na última ceia, novamente, é Tomé quem pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que podemos conhecer o caminho? Tomé, ele não tem medo de perguntar, ele não tem medo de demonstrar dificuldades, ele busca compreender porque ele deseja seguir. Então por que a dúvida? Porque ele amava Jesus tanto que a cruz destruiu todas as suas expectativas. A sua dúvida não nasce de uma indiferença por nosso Senhor, nasce de um coração profundamente ferido. Existem pessoas que abandonam a Deus porque nunca o amaram. Tomé sofre porque ama muito o Senhor. Depois, Cristo, quando ele aparece aqui neste cenário, quando ele aparece novamente depois da ressurreição aos discípulos e aparece para São Tomé,
junto com os discípulos, 8 dias depois, ele poderia ter repreendido Tomé, ele poderia ignorar, você não estava presente, você perdeu a oportunidade, todo mundo me tocou aqui, hein? Todo mundo me viu, você perdeu a oportunidade. Mas não, ele faz exatamente o contrário. A primeira pessoa a quem Jesus se dirige é para Tomé, e ele repete quase palavra por palavra aquilo que ele tinha dito para todos. Põe o teu dedo aqui. Vejam, isso é uma delicadeza muito grande, porque Cristo conhece exatamente a luta de cada alma. Ele não humilha Tomé, ele não expõe Tomé ao ridículo, ele não o envergonha, ele apenas oferece a Tomé aquilo que ele precisava, porque Deus não tem medo das nossas perguntas. Ele tem medo apenas de um coração que deixa de procurá-lo. Tomé errou, mas ele permaneceu perto da igreja, ele permaneceu perto dos apóstolos, e foi exatamente ali que Cristo veio ao seu encontro, porque ele permaneceu fiel. Quantas pessoas diante de uma crise fazem justamente o contrário de Tomé? Abandonam a oração na hora da crise, abandonam os sacramentos, abandonam a igreja, abandonam a comunidade, não querem mais ir à igreja, vão embora, fogem. A crise é necessária para a gente crescer, né? A crise é exatamente necessária. Eu duvido da vocação, eu duvido do fiel que nunca passou por uma crise na vida. O fiel que nunca passou por uma crise não sabe o que é vida, né? Tem uma vocação, você tem uma vocação, do início até o fim da sua vocação, você vai ter que passar por crise. Seu casamento vai ter que passar por crise. Sua vocação religiosa vai ter que passar por crise. O padre vai ter que passar por crise. Por quê? Porque é necessário para a gente crescer. É necessário o tempo todo essa experiência de Tomé numa vocação, na nossa vida, se a gente quer crescer na fé, é necessário o tempo todo essa experiência de Jesus, ele vir ao nosso encontro, vir nas nossas dúvidas, e falar, não, vem cá, toca o dedo, porque é ele que faz, não somos nós. A ignorância nossa em pensar que nós vamos ser retos e firmes até o fim da nossa vida. Não vamos. É soberba nossa. Exatamente porque quem faz é Ele, não sou eu. Não é possível. Então a crise é muito necessária. A crise é necessária porque Ele sempre tem que demonstrar para nós o quê? Sou eu que faço, meu filho. Toca seu dedo aqui, coloca sua mão aqui, sou eu mesmo. Calma, a crise é necessária para a gente ter esse encontro. Tem gente que na crise vai embora, não permanece fiel. Tem medo de perguntar, porque é soberbo. Na hora da crise que a gente entende quem é quem, que vocação é que vocação. Tomé permaneceu. E por isso que ele encontra Cristo. E quem se deixa encontrar por Cristo torna-se capaz de entregar tudo. Tomé, ele nem chega, se você reparar, ele nem chega a tocar nas chagas como os outros discípulos tocaram. O Evangelho não diz que ele tocou. Ele vê Jesus e imediatamente ele faz a maior profissão de fé, não profissão de dúvida. Ele faz a maior profissão de fé de todo o Evangelho de São João. Meu Senhor e meu Deus. Nenhum outro apóstolo chama Jesus de Deus de maneira tão direta. Aquele que queria provas, agora oferece a própria vida. E a tradição da igreja conta que Tomé percorreu milhares de quilômetros anunciando Cristo. Chegou à Índia, fundou comunidades. Existe inclusive uma tradição, uma pequena tradição, de que quando o Senhor, ao mandato de Jesus, né, ide a todo mundo anunciar o Evangelho, não se sabe ao certo, pode ser um ato de piedade muito, muito bonito acreditar nisso, mas existem cartas do padre José de Anchieta, existem cartas também de um outro padre da época que veio evangelizar o Brasil, que existem aparições de São Tomé aqui nessa região, existe um caminho inclusive aqui nessa região de São Paulo, o caminho de São Tomé, como se ele realmente tivesse sido transportado para cá. Tanto que existem escritos, né, de que um tal de Sumé apareceu por aqui, e resquícios da
Igreja Católica, antes mesmo dos índios serem evangelizados por São José de Anchieta. Por que não? Né? Enfim, queridos, talvez muitos de nós parecemos com Tomé. Também nós temos as nossas perguntas, também nós temos os nossos momentos de escuridão, atravessamos as nossas crises. E a grande pergunta aqui não é se um dia nós teremos dúvidas, mas é o que nós faremos com elas. Tomé levou sua crise perto da igreja. Ele esperou, permaneceu, ele encontrou Cristo. Hoje a igreja celebra um homem que teve muitas dificuldades. Celebra um homem que permitiu que Jesus transformasse a sua dúvida em fé, sua fé em missão e sua missão em martírio. Foi um homem que morreu por Cristo. Celebramos de vermelho porque ele morreu, deu a vida por nosso Senhor. Ele morreu com lanças, né, na região da Índia. Talvez essa seja a maior lição de São Tomé, porque quem encontra verdadeiramente Cristo pode até ter duvidado um dia, mas nunca mais consegue viver longe dele. E que hoje nós também possamos repetir, não apenas com os nossos lábios, mas com toda a nossa vida, aquilo que São Tomé repetiu: meu Senhor e meu Deus. Amém.